Guindastes. Eles existem de todas as formas e tamanhos. Realizam uma infinidade de serviços. Ajudam a aumentar a produtividade, tornando o seu trabalho mais fácil. Os guindastes são, guindastes. Já existem há muitos anos. Pense por um momento em como sua vida poderia ser diferente se não tivesse a velha lança do guindaste ou ponte rolante. Seu trabalho seria mais lento, a produtividade iria cair e você acabaria com dores nas costas. É provável que você conte muito com o guindaste na sua área de trabalho, a menos, é claro, que ele nunca funcione quando você precisa. E isso pode acontecer se você ou um outro trabalhador operá-lo indevidamente. Além de perder os serviços do guindaste, uma operação inadequada pode acarretar danos materiais e danos pessoais. As pesquisas mostram que as duas maiores causas de acidentes com guindastes são falta de compreensão e conhecimento por parte do operador e, óbvio, a velha negligência. O objetivo deste programa é simples: reduzir acidentes e avarias. Todos nós nos beneficiaremos disso. Reduzindo os acidentes e os custos com reparos, economizaremos verbas e, mantendo o guindaste em operação, aumentaremos a produtividade. Este programa irá enfocar a inspeção e medidas de segurança do guindaste, guincho móvel elétrico. Não só porque esse tipo de guindaste está envolvido na maioria dos acidentes, mas porque esses guindastes são operados por pessoas cuja especialização é em outra área. Em outras palavras, esses guindastes são operados por trabalhadores que não são operadores profissionais. Existem vários tipos e configurações de guindastes. Guindastes de lança, monotrilhos, ponte de guindaste rolante e ponte rolante são os mais comuns. Eles podem funcionar com eletricidade ou ar comprimido, usar cabos de aço ou correntes para o levantamento. Algumas cargas, uma vez erguidas, devem ser deslocadas manualmente, enquanto outras usam recursos mecânicos. A capacidade de levantamento desses guindastes pode variar de 110 quilos a 9 toneladas. Em geral, os guindastes industriais podem ser operados no chão, controlados tanto por um botão quanto por uma corda suspensa. Alguns são controlados por controle remoto. Guindastes suspensos podem ser operados pela cabine por técnicos especialmente treinados para isso. Assistir a este programa não habilita ninguém a operar esse tipo de guindaste. Essa é uma rápida introdução sobre os equipamentos industriais. Antes de operar qualquer guindaste, pergunte ao seu supervisor se há alguma especificação ou procedimento a serem observados. No próximo segmento, vamos falar sobre a inspeção de segurança pré-operacional. Os guindastes industriais deveriam ser inspecionados pelo operador no início de cada turno. Observem que eu disse deveriam ser inspecionados, porque em muitos casos essa inspeção não é feita. A negligência na realização dessa inspeção pré-operacional de segurança é a maior causa dos acidentes com guindastes. Na verdade, não há nenhuma razão para não fazer essa inspeção. É fácil e leva apenas alguns minutos. Lembre-se, a negligência gera acidentes. O início dessa inspeção de segurança pode ser dividido em duas partes: visual e operacional. Inicie a inspeção procurando quaisquer etiquetas no guindaste. Se encontrar uma etiqueta vermelha de perigo não opere, não prossiga e encerre a inspeção. Todo guindaste tem que ser inspecionado e sua capacidade testada e certificada quando são novos, se são consertados ou se sofrerem sobrecarga. Muitas empresas colocam essa etiqueta de garantia no guindaste para o operador. Cheque com seu supervisor ou departamento de manutenção se estiverem seguros sobre a garantia. Depois, inspecione visualmente todo o guindaste para saber se não há nenhum tipo de avaria, peças soltas ou perdidas. Se o guindaste se desloca lateralmente sobre trilhos, então verifique se há travas em cada extremidade desses trilhos e se o encaixe é seguro e não corre o risco de descarrilar. Se o trilho estiver sobre uma ponte ou num canteiro, faça a mesma checagem para garantir que as travas irão impedir que o guindaste saia dos trilhos. Depois, cheque a corrente do gancho ou o cabo de aço.
Tenha certeza de que não está torcido, dobrado ou danificado de qualquer outra forma. E também, se o gancho usar cabo de aço, verifique se estão enrolados devidamente sem estarem trançados. Não deve haver nenhuma falha no enrolamento do cabo. As voltas do cabo devem encaixar no enrolamento sem passar umas por cima das outras. E, principalmente, sem estar fora do enrolamento. Assegure-se de que você conhece o local da chave de desconexão do guindaste, que deve estar num local próximo e de fácil acesso. E só deve desligar o guindaste. Finalmente, cheque as áreas na qual o guindaste vai estar operando. Tenha certeza de que não há obstáculos obstruindo o caminho do guindaste. Checagem visual do guindaste. Se não há etiquetas, se não há avarias, se os certificados de garantia estão em ordem e a área de trabalho desobstruída. Agora vamos passar para os testes operacionais. Desloque o guindaste alguns metros em todas as direções possíveis. Fique atento para qualquer barulho diferente e observe qualquer movimento desordenado. Essa é uma boa hora para testar também o dispositivo de controle. Se todos os botões têm as indicações das funções correspondentes. Teste cada botão para saber se está funcionando devidamente. Se não estão prendendo. E principalmente verifique se o botão de cima faz o gancho subir e se o botão de baixo faz o gancho descer. Se não fizer, então não use o gancho e não tente resolver o problema invertendo os fios do controle. Agora cheque o limite superior do gancho. Para fazer isso, levante lentamente o gancho até o limite máximo. Agora abaixe o gancho para testar seu limite inferior, se o seu guindaste estiver equipado com essa trava. Se não, pare o gancho antes dele tocar o chão. Com o gancho nessa posição, olhe para o rolamento. Pelo menos 2 voltas do cabo de aço devem permanecer no rolamento. Se o guindaste for equipado com trava inferior, é permitido até 1 volta. Uma última precaução com relação a esses limites. Essas travas são dispositivos de segurança, cujo objetivo é evitar um deslocamento excessivo do gancho e não seus limites. O gancho deve ter um trinco que fecha a abertura do gancho. Se o trinco estiver torto ou com a mola quebrada ou de qualquer outra forma danificado, esse trinco deve ser substituído antes de usar o gancho. Se o trinco passar livremente pela abertura do gancho ou mesmo se travar ligeiramente, então é porque o gancho cedeu e deve ser substituído antes que o guindaste seja utilizado. Não coloque um trinco maior num gancho que tenha sido alargado. Os guindastes mais modernos vêm equipados com ganchos mais seguros. Os ganchos com trincos de segurança só operam quando completamente fechados. A abertura do trinco de segurança requer que o botão da trava seja puxado. Esse tipo de gancho elimina a sobrecarga, uma das principais causas de acidentes e avarias no equipamento. Uma etiqueta de aviso deve ser colocada no dispositivo de controle do equipamento ou próximo ao gancho para alertar sobre essas checagens que acabamos de falar. Esse guindaste passou por todas as etapas da inspeção e agora está pronto para operar. Se for observada qualquer falha durante a inspeção, coloque uma etiqueta e informe ao seu supervisor. No próximo segmento, discutiremos as técnicas para içar e procedimentos para a escolha e inspeção do equipamento. Se o primeiro passo para se operar um guindaste com segurança é uma inspeção inicial, então a segunda fase seria içar a carga para o levantamento. Nesse segmento, vamos discutir a determinação do peso da carga a ser levantada, a seleção do equipamento adequado e as técnicas para içar e segurar a carga. Antes de erguer a carga, você precisa saber se ela está dentro do limite de capacidade do guindaste, que deve estar visível em ambos os lados do suporte. Determinar o peso de um objeto pode ser tão fácil quanto checar a placa do fabricante presa ao equipamento. Ou averbações, ordens de serviço ou projetos. Mas às vezes você terá que fazer esse cálculo sozinho. Isso pode ser resolvido usando uma matemática simples, junto com uma tabela que relaciona o peso de certos materiais. Veja o exemplo. Essa placa de aço é do tamanho padrão de uma prancha de compensado, 1,20 por 2,40.
Determine a área da prancha multiplicando 1,20 por 2,40. A área é igual a 2,88 metros quadrados. A tabela vai fornecer a informação de quanto pesa o metro quadrado de uma placa de aço de determinada espessura. De acordo com a tabela, uma placa de aço de 2,54 centímetros pesa 18 quilos por metro quadrado. Multiplique 2,88 por 18 quilos por metro quadrado. Você vai descobrir que a placa de aço pesa 52 quilos. Em verdade, esse foi um exemplo simples, mas a ideia é a mesma para materiais de formas, tamanhos e tipos mais complicados. Um outro método para se determinar o peso é usar um dinamômetro. Eles são extremamente úteis para determinar rapidamente o peso erguido. Alguns dinamômetros ou balanças dispõem de um dispositivo sonoro que adverte sobre o limite de capacidade. E alguns podem ser conectados ao controle do guindaste para evitar uma sobrecarga. Como última alternativa, você pode ainda estimar o peso de um objeto. Use o bom senso. Compare a carga em questão com alguma parecida que já tenha sido levantada e tenha seu peso determinado, ou compare a sua estimativa com a de um colega. E faça uma avaliação das duas. Quando usa esse método, é bom aplicar o fator de segurança. Algumas fábricas têm um fator de segurança de 50%. Isso quer dizer que se o peso da carga for superior a 50% da capacidade do guindaste, este não poderá ser usado para o levantamento. Converse com seu supervisor sobre o regulamento de segurança da sua área de trabalho. Agora já conhecemos o peso da carga e sabemos que está dentro do limite de capacidade do guindaste. Vamos falar do equipamento para içar a carga. Selecione sempre o equipamento para içar dentro da capacidade de cada um deles. A maioria dos cabos de aço vem com a capacidade de resistência inscrita na extremidade. Se a capacidade não estiver inscrita, ligue para o fabricante ou use a tabela para determiná-la. As inscrições sobre a tensão dos cabos especificam também as formas vertical, gravata e tipo cesta. Essas são as especificações mais comuns. Regra prática geral. Se você tem um cabo sem nenhuma especificação, pegue um outro maior que tenha as especificações. Não corra riscos. Os cabos de aço devem ser inspecionados antes de serem usados. Olhe para o cabo. Ele mostra alguma evidência de que foi torcido, amassado ou queimado? Inspecione os fios externos de cada cabo. É normal encontrar cabos partidos nessa área. Entretanto, se encontrar 6 ou mais de 6 cabos partidos numa única camada, esse cabo não deverá ser usado. Cheque as extremidades. Estão corroídas, partidas, tortas ou colocadas indevidamente? Se tiver mais de um cabo quebrado próximo à extremidade, ele não deverá ser usado. Outros tipos de esteio necessários ao serviço, tais como grilhetas, também devem ser checados quanto à resistência e inspecionados antes de usar. Em caso de dúvida quanto a um cabo ou uma grilheta estarem bons para o uso, é preferível substituir. Nunca corra o risco de pôr uma vida em perigo ou avariar uma carga. Isto posto, vamos içar a carga para o levantamento. Os guindastes são projetados apenas para levantar verticalmente. Puxões laterais ou desequilíbrio em geral causam avarias. Um levantamento não distribuído pode entortar ou quebrar o cabo da calha, emperrando o cabo de aço e danificando a roldana. Mais importante, direta ou indiretamente pode causar uma ruptura do cabo ou corrente e, consequentemente, queda da carga. Prenda os laços na carga e no gancho. Proteja os cantos e as extremidades pontudas para evitar cortes ou danos nos cabos. Como determinar o número de laços necessários? Tem alguns fatos em mente. O equilíbrio à carga é uma consideração importante para determinar a localização e o número de cabos necessários. Se a carga não estiver equilibrada, poderá balançar perigosamente ou mesmo cair quando erguida. Em raras ocasiões, apenas um cabo é usado. O peso é o fator mais importante.
Se a carga pesa 450 quilos, então a tensão do cabo tem que ser de 450 quilos. Isso quer dizer que se você usar 2 cabos, eles terão uma tensão de 225 quilos cada um? Não, não. Quando mais de um cabo é usado, você tem que considerar os ângulos. Segure 2 baldes d'água, um em cada mão. Depois, levante os braços até que fiquem quase paralelos com o chão. Isso vai ajudar você a entender melhor esse conceito. Há um jeito de determinar a tensão de cada cabo usando esta tabela e essa fórmula. Vamos começar com essa. 2 cabos em 90 graus. Cada cabo está suportando 225 quilos. Agora vamos aplicar a fórmula e ver quanto mais cada cabo está suportando. W é igual a 450 quilos. N é igual a 2, porque são 2 cabos. E K é o fator de tensão, que, segundo a tabela, é de 15,4%, que é o mesmo que 154. 450 quilos divididos por 2 é igual a 225, que multiplicados por 154 é igual a 35. Soma-se 35 a cada um dos cabos e tem-se 260 quilos. Quando usar mais de 2 cabos, você ainda terá que dividir por 2, porque 2 cabos vão suportar o peso e os outros vão garantir o equilíbrio da carga. Como é bem provável que a carga incline, todos os cabos devem ter a mesma capacidade de tensão e serem feitos do mesmo material. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu vou calcular o ângulo? Vamos tornar mais fácil. Esse tem 90 graus. A metade de 90 é 45. Já que você